Casos de malária aumentam ao longo da fronteira Tailândia-Birmânia, dizem autoridades de saúde. Teste ao mosquito fêmea Aedes albopictus obtendo uma refeição de sangue de um hospedeiro humano. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para notícia. Este artigo foi originalmente publicado pela Rádio Free Asia e é reimpresso com permissão. As taxas de malária estão aumentando ao longo da fronteira entre a Tailândia e a Birmânia, dizem as autoridades de saúde da região, enquanto as pessoas fogem dos combates em Myanmar que as forçaram a viver expostas aos elementos, aumentando suas chances de serem picadas por mosquitos infectados pela malária. Esses refugiados estão fugindo da guerra. Eles não têm casa para morar, eles ficam sob um grupo de bambus ou na margem de um riacho, disse um funcionário em um acampamento em Mewade que fica do outro lado do rio da cidade fronteiriça tailandesa de Mae Sot. Deu esse 140 civis no acampamento, cerca de 5% são infectados com malária a cada mês, disse ele, pedindo para não ser identificado para sua segurança. Eles ainda têm que viver na margem de um riacho em condições precárias até agora, disse ele. É por isso que mais e mais pessoas foram infectadas com malária. Em Mae Sot, a clínica Maital viu os casos de malária aumentarem mais de 10 vezes este ano. Ele tratou apenas 20 pacientes com malária no ano passado, mas eles tiveram 200 apenas nos últimos 9 meses. Só no mês passado atendeu mais de 30 pacientes com malária, disse um médico da clínica que também pediu anonimato. Os números estão aumentando a cada mês. Organizações locais dizem que podem ver um salto curto, mas significativo nos casos de malária no próximo mês e que pode piorar na próxima temporada de monções, que vai de julho a outubro. O diretor do Soklo Malaria Research Center, ou SMRU, em Mae Sot, diz que a malária pode se comportar de maneira imprevisível, e mesmo pequenos aumentos nos casos podem criar uma epidemia. As coisas vão piorar, não melhorar, disse François Nosten, diretor do centro. Neste tipo de situação, é sempre o caso que vai piorar. Autoridades governamentais, o NGS e ONGs internacionais devem se preparar e devem se organizar para estarem prontos, porque quando for piorar vai ser ruim. Não devemos esperar até que as coisas fiquem ruins, se devemos nos preparar agora. No ano passado, a SMRU relatou 1.500 casos de malária falciparum, uma cepa potencialmente mortal, dentro do território da Brigada 6, no norte do estado de Karen. Um funcionário de um campo de refugiados perto de Mewade disse à Grave RF que as más condições de vida estavam contribuindo para o aumento dos casos. Dos 140 civis que estão atualmente no acampamento, cerca de 5% são infectados com malária a cada mês. Myanmar foi assolado por uma guerra civil e turbulência desde que os militares assumiram o controle do país em fevereiro de 2021, intensificando os conflitos de longa data entre o governo e vários grupos étnicos rebeldes que buscam maior autonomia. Uma série de batalhas travadas entre a União Nacional Karen e o exército da Birmânia expulsaram mais de 186 mil pessoas de suas casas, de acordo com um comunicado de imprensa do KNU em agosto. Lutadores mais vulneráveis. O golpe levou mais jovens da cidade a ingressar na Força de Defesa do Povo e outras organizações étnicas armadas que não são tão resistentes à grave malária quanto os residentes de longa data, disse Nosten. A mesma coisa aconteceu no final dos anos 1980, quando jovens da cidade começaram a lutar nas selvas, disse ele. Quando os alunos chegaram aqui em 1988, 1989 e 1990, morriam mais alunos de malária do que de luta porque eles não são imunes, são moradores da cidade. Um jovem combatente rebelde ficou acamado com febre alta por uma semana depois de ser infectado com malária durante uma missão na selva. Ele não tinha acesso a nenhum medicamento específico para malária, então tomava apenas remédios comuns para a febre. Eu estava falando dormindo com dor, disse ele. Graças a Deus a febre baixou e voltei ao normal. Embora seu caso não tenha sido mortal, as autoridades de saúde temem que a situação possa piorar. Enquanto os médicos na fronteira pedem que as pessoas em risco evitem ser picadas, a natureza dos mosquitos portadores da malária significa que eles também podem picar durante o dia. Nosten pediu uma resposta imediata das autoridades locais no estado de Karen, bem como das autoridades com quem está envolvido na Tailândia. Felizmente, a malária é uma doença relativamente fácil de tratar,
desde que os pacientes sejam testados e medicados rapidamente, disse Nosten. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. É fornecimento, interrupção e acesso. Quando as pessoas têm que correr e se deslocar de um lugar para outro, é difícil ter acesso aos cuidados de saúde, disse a grave RFA. Assim que eles têm febre, eles precisam ir a algum lugar onde possam obter um diagnóstico e tratamento, disse ele. Então essa é a coisa mais importante a fazer. A malária é fácil de tratar e é uma doença benigna se tratada rapidamente.